esta palavra. Eu vou pedir então que você acompanhe a leitura. Talvez a versão muda de alguns irmãos, mas vamos aqui na minha versão, que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, fala, Senhor, através da Tua palavra, para que possamos receber o conhecimento, a sabedoria, para sermos crentes precavidos, sábios, entendidos, para que possamos vencer todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então João, o Evangelho de João diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdades. Diga glória a Deus. Falaremos hoje a respeito então de uma vida de adoração. Quando pensamos em vida de adoração, quando nós paramos para refletir na questão de adorador, quando nós paramos para pensar e meditar o que é ou o que vem a ser um crente adorador, o que você pensa, irmãos? O que você pensa a respeito de ser um adorador? Você pensa o quê? O que é ser um crente adorador? É aquele crente que participa da liturgia da igreja, canta, louva, né? Isso a princípio, quando falamos de adoração, pensamos nisso, é ou não é? Quem pensa nisso? Quando o pastor fala, vamos adorar a Deus, aí a gente pensa na cantoria, nos louvores, na adoração, é ou não é? Mas eu quero levar a igreja nesta noite um pouco mais além, para que os irmãos e juntamente com a igreja possamos pensar um pouco mais a respeito do que seja esta adoração. E adoração é muito mais do que cantar. A adoração é muito mais do que os cânticos da igreja ou os shows que hoje nós temos. Amém, irmãos? Quem gosta de show aí? Eu gosto. Eu liguei a televisão no meu computador e botei lá assim, Kiki. No Google, botei assim, Kiki. Aí apareceu Kiki Frank. Kiki, né? Kiki Frank, assim. Kiki. Eu botei Kiki, mas eu quero ouvir o Kiki. Aí só o Kiki Frank. Irmãos, que louvor. Quem já viu aí? Quem já viu o Moreno cantando no YouTube, na televisão? Quem já viu aí? Quem já tem fita dele, tem CD? Fita não, né? DVD. Que show, irmãos! As luzes, sabe, Dulce? Aí eu aprendi um termo de show pirotécnico, né? Os lasers, as estrelas, as dançarinas, os vocais, os back vocais, toda a adoração. Eu fiquei admirado, sabe? Eu fiquei maravilhado, dizendo assim, que coisa linda, que adoração linda, que coisa maravilhosa. E Deus disse no meu coração, a adoração é mais do que isso. Adoração não é somente um cântico, adoração não é uma mão levantada ou uma aparência de que você está adorando. Adoração vai muito mais,
vai além dos portões da igreja. A adoração vai muito mais além do que os 4 cantos de uma igreja. A adoração é muito mais do que cantarmos, levantarmos as mãos e começarmos a elogiar ao Senhor. E o que seria, na nossa perspectiva ou na sua visão, o que seria a adoração? Você já parou para pensar? Será que temos adorado ao Senhor verdadeiramente? Será que nós temos adorado ao Senhor? Será que a nossa igreja tem adorado ao Senhor? Quem sabe o que significa a palavra adorar? Alguém sabe aqui? E aí nós somos num tempo em que o pastor pegava lá o dicionário, né, irmão Pedro? E ia lá no dicionário. Adorar. O que é adorar? Quem sabe aí? Os levitas e os cantores que adoram o Senhor sabem o que estão fazendo? O que é adorar? Hein? Diga comigo, adorar é reverenciar. Amém? Adoração é reverência, é coração contrito, é alma aos pés do Senhor, é venerar, amar demais. Amém? Então, adorar a Deus é amar demais. Diga comigo, adorar a Deus é amar demais. Quando você diz assim, eu adoro, quem fala isso aí? Eu adoro bolo de chocolate. O que você está dizendo? Hein, dona Guilmar, quando falar aquele bolo, né? Eu adoro o bolo de laranja. Você está dizendo, eu amo demais. Quando você diz, eu adoro a Deus, eu adoro o Senhor, você está declarando no fundo do teu coração, eu amo a Deus demais. Então, adoração não é só cantar. Adoração não é só levantar a mão. Não é apenas um estado circunspecto, uma aparência, um perfil. Mas adoração é rasgar o coração, igreja. Adoração é algo que vem de dentro do teu coração, da tua alma. É aquela coisa que é automática, né? Alguém começa a louvar, e aí todo mundo levanta a mão, e você levanta a mão, como se você fosse Maria, vai com as outras. Tem uma Maria aqui? Alguém disse lá que tem, mas, né? O que é Maria vai com as outras, irmãos? Conta-se aí um contador de história, não vou dizer que é irmão Pedro, mas é colega nosso, ele diz o seguinte, que uma vez um monte de boi correndo, né? E alguém perguntou para os bois da frente, por que vocês estão correndo? Aí o boi correndo, mas é porque os de trás estão correndo. Aí o cara foi lá no de trás e perguntou, por que vocês estão correndo? Porque os da frente estão correndo. Aí está correndo porque estão correndo. Tem gente que a Maria vai com as outras, amém? Está na igreja e todo mundo levanta a mão, ele faz o quê? Ele levanta a mão, a pessoa começa a fazer assim, a dar uma sacudidazinha, aí ele também começa. Aí você olha para o lado, alguém está chorando, você começa a introjectar e dizer, eu tenho que chorar também, porque eu tenho que adorar a Deus. E aí você vê o irmãozinho dando pulinho de fogo, amém? Tem sapato de fogo aí? Eu passei num lugar, sabe, irmãos, a gente sempre abre aí um leque. Passei num lugar, irmãos, bonitinho. Aí tinha lá, igreja tal e tal e tal, sexta-feira, sapato de fogo. O cara desenhou, sabe, 2 sapatinhos, bonitinho, pretinho, e um terninho assim, mas sem meia, sem aparecer a canela. Só aparecia um terninho, o sapatinho e saindo labaredas de fogo do lado. Ele botou assim, nessa sexta-feira tem sapatinho de fogo aqui na igreja, né? A gente olha o sapatinho de fogo e a gente começa também. Mas a adoração é muito mais do que isso. Você pode fazer isso, amém? Pode, não pode? Quando eu fiz seminário, o pastor chegou e falou assim para mim, para nós, né, os seminários, vai para frente do espelho. Não sei se já falaram isso para você. E comece a adorar a Deus, comece a orar, pregue para você, comece a olhar para você mesmo e ver como é que você está fazendo a coisa, né? Eu me lembro que eu fui para diante de um espelho e eu comecei a adorar a Deus. Eu fiquei decepcionado, eu fiquei triste, entristecido, porque a minha adoração era pobre, a minha retórica era fraca, a minha
Michuruca. Eu falei: Jesus. Por isso que quando eu orava em alguns lugares, uma vez eu fui orar e fui trazer uma palavra num lugar, e quando eu comecei a pregar, preguei, pulei, dei glória a Deus. Quando eu terminei o culto, um pastor, um professor que estava junto de nós, olhou para mim e disse: misericórdia. E eu não entendi o que ele quis dizer com isso, né? Agora eu sei, porque estava muito ruim. Então, irmãos, a nossa adoração não é apenas um estado circunspecto, não é apenas copiar alguém, não é apenas ser igual a alguém, ou nos moldar a um costume, ou nos moldar a um meio, porque aqui todo mundo dá glória a Deus, eu também vou dar glória a Deus, porque aqui todo mundo pula, eu vou pular, porque aqui todo mundo agita, eu vou agitar, porque todo mundo aqui dá pulinho, eu vou pular. É quando você vai lá dentro de você mesmo e tira de dentro de você a maior expressão de adoração, porque você não está adorando a Deus porque o outro está adorando, mas porque você está declarando: eu amo a Deus demais, eu amo a Jesus demais, eu amo ao Senhor de todo o meu coração. Aí você rasga o teu coração, rasga a tua alma e se coloca diante dele, reverenciando o seu nome, venerando o nome do Senhor, dizendo: tu és Deus Todo-Poderoso. E se você pode adorar, adore ao Senhor nesta noite, adore ao Senhor e diga: louvado e agradecido o teu nome, Senhor. Abra teu coração. Aí eu peguei o dicionário e falei assim: mas adorar é reverenciar, é venerar, é amar demais. Mas adoração, o que é adoração? Adoração, está lá no Aurélio, é a ação de adorar. E aí eu aprendo uma coisa, irmãos, que quando eu ofereço a Deus uma oração, essa oração, ela precisa ser acompanhada de uma atitude. A oração ou a adoração tem que ser acompanhada de uma atitude. Diga: adoração tem que ser acompanhada com uma atitude. Não adianta você levantar a mão na igreja e louvar. Não adianta você aqui, aleluia, Deus está aqui, mas se você não tiver atitudes na sua vida, a tua adoração não passa do telhado da igreja. A tua adoração tem que ser uma adoração humana. Ele quer que você coloque lá no umbral da sua casa não mais aquela ferradura, porque se ferradura desse sorte, burro não puxava a carga. Se pé de coelho desse sorte, o coelho não perdia o pezinho. Tem gente que bota aquela ferradura, aí você chega na casa da pessoa. Quem já foi na casa de alguém que tem uma ferradura na entrada? Quem já viu? Eu já fico assim, Silas, dando um passo atrás, porque eu sei que ele botou, e eu olho assim: meu Deus, é ferradura nova, né? O cara vai me dar um fora. Mas, irmãos, coloque no umbral do seu coração de adorador o sangue de Jesus, a presença do Eterno, a presença do Todo-Poderoso. Coloque o óleo da unção na tua vida e diga: eu não estou mais me prostrando ao inimigo, eu não estou mais adorando a outro Deus, eu não estou servindo mais a outro Deus, eu estou colocando, eu estou depositando a minha confiança, a minha fé está em Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou e está à direita de Deus Pai, intercedendo pela sua igreja, e o Espírito Santo está aqui para operar na nossa vida, para dar vitória na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. É isso que o adorador tem que fazer. Essa ação que Deus espera do adorador, essa ação que Deus espera daquele que é um adorador. Adora o Senhor. Aí vem para a igreja e canta, levanta a mão, chora, sapatilha, mas chega em casa e continua aquela mesma coisa. E chega no trabalho e
continua do mesmo jeito. E chega na rua, continua com o mesmo vocabulário, continua com as mesmas palavras torpes, continua com as mesmas atitudes de engano, continua com as mesmas atitudes de feitiçaria, porque rebeldia, rebelião é comparado a espírito de feitiçaria. E aí você tem que repreender isso da sua vida, você tem que limpar a tua vida, limpa o teu coração, limpa a tua mão, prepara a tua vida. Sabe por quê, meu irmão? Porque você agora é um adorador. Você agora é um adorador. E o adorador, quando anda pela Praça da Bandeira, ele é uma carta aberta. E as pessoas estão olhando para você, estão sabendo que você ama a Deus demais. Você ama o Senhor demais. Então, irmãos, tenha uma ação, tome uma atitude em nome de Jesus. Amém? Não é somente um momento que você vive aqui na igreja, momento contemplativo. Que palavra bonita, né? O que é um momento contemplativo? Quem já foi aí na praia, Copacabana, Barra, Ipanema? O que é ter uma visão contemplativa? O que é contemplar? Admirar. Admirar, mas o quê? É você chegar lá e olhar aquele marzão, sabe, fazer assim, que maravilha! Tem muita gente que está na igreja assim, irmão. Desculpa eu falar, diga eu não, né? Não é você não, amém? Diga para o seu irmão, nem você, né? Nem você, né? Com uma visão contemplativa de Jesus, Eu me lembro que tinha um hino antigo, a peça que eu cantava na igreja, que era meio contemplativo. Que lindo está o céu, aleluia, todo cheio de alegria. Eu ficava impressionado com as irmãzinhas, tudo igualzinha, né? Irmã de igreja, guerreiras também, tudo. Que lindo está os céus. Contemplativo, é aquela coisa que você fica admirando. Que igreja maravilhosa, que Jesus maravilhoso é esse nosso. E tem aquela igreja que tem um show pirotécnico, tem o laser, tem aquela igreja confortável demais, tem aquela igreja que já não é mais igreja, é catedral, e tem umas que já não são mais catedral, são templos monumentais. Eu não sou contra, se pudermos vamos ter um, amém? Amém, Jesus. Mas não é isso que é o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador é aquele que Deus está procurando. Ei, preste atenção, Deus ainda continua procurando verdadeiros adoradores. Isso é um sinal vermelho, isso é um alarme, isso aí, irmãos, é um sinal para nós. Se Deus ainda está procurando, por quê? Porque Ele ainda não encontrou. A Bíblia diz aqui que Ele está procurando. Ele está procurando, irmão Raimundo, verdadeiros adoradores. O que Ele diz? Mas a hora vem. Diga hoje, diga agora, diga essa é a hora. Mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. É agora, é hoje, é neste culto que o Senhor vai te encontrar. A hora é essa, irmão. Vou deixar para amanhã, pastor. Vou deixar para domingo que vem. Meu irmão, é hoje, é agora. Tome uma decisão na tua vida. Nós só temos dois caminhos: ou servimos ao Senhor, ou perdemos a nossa vida. Ou ganhamos a salvação, ou vamos para o inferno. Pastor, estou no meio aí, sabe? Irmãos, a mesma Bíblia que fala que existe um Deus, a mesma Bíblia que fala que existe um Jesus, a mesma Bíblia que diz para nós que existe um caminho, que existe um Salvador, também fala que existe o diabo. A mesma Bíblia fala que ele existe e ele está trabalhando, e ele também está procurando os falsos adoradores.
aqueles que adoram na carne, aqueles que não adoram, como diz a palavra. Como é que é o verdadeiro adorador? Qual é a característica do verdadeiro adorador? Leitura interpretativa. Amém, igreja? Não é assim na escola? Leitura interpretativa. Quais são as características dele? Do verdadeiro adorador? Está escrito na Bíblia, dá uma olhada aí. Só colar, né? Quem são os verdadeiros adoradores? Diga bem forte: aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, não precisa levantar a mão para ninguém ver, não precisa ficar de pé, não precisa mostrar, olha a minha oração. É claro, é evidente, tem gente que tem uma oração linda, não tem? Tem gente que quando começa a orar, a gente fica todo arrepiado, voz de FM, linda, mas não é isso. Não é isso, adoração, a oração, clamor, sai da alma, do coração, é uma fala que você fala com Deus, mas você também ouve Deus falar contigo. O adorador, ele não só fala, mas ele também ouve, amém? Pastor, hoje eu fui na igreja, falei tudo para Jeová. Ah, mas ele me ouviu. Quem já falou tudo para Jeová? Eu botei Jeová na parede e falei: hoje tu vai me ouvir, Jeová. Hoje você vai ver o meu problema. Hoje tu vai ouvir minha súplica. Meu irmão, o verdadeiro adorador é aquele que fala pra caramba, amém? Eu falo pra caramba. Mas o verdadeiro adorador é aquele que entra na igreja e não só fala, mas ele diz assim: Deus, Senhor, fala comigo nessa noite, fala no meu coração, fala na minha mente, fala no meu espírito. Senhor, eu não vou sair daqui hoje enquanto o Senhor não falar comigo. Eu não vou tirar meu pé desse lugar enquanto Deus não falar na minha vida. E eu quero dizer para você, amado e querido adorador, verdadeiro adorador, se você está ouvindo Deus falar, e eu creio que está, você nesta noite está sendo visitado pelo Espírito Santo do Senhor. Você está recebendo a unção, você está se levantando aqui nesta noite numa ação de adoração, e o Senhor está abrindo a janela dos céus, Ele está liberando a tua vitória, Ele está dizendo aos anjos: vai lá, leva a vitória, vai lá, entrega a bênção para aquela igreja, e você vai tomar posse hoje em nome de Jesus, e você vai abrir o teu coração como verdadeiro adorador, e vai sentir a presença do Todo-Poderoso, e vai levantar as tuas mãos, não porque o outro levantou, mas porque você vai dizer: eu vou levantar minhas mãos, porque eu amo a Deus demais, eu amo a Jesus demais, e Ele está aqui nesta noite para operar um milagre na minha vida. O verdadeiro adorador, ele sente a presença de Deus. O verdadeiro adorador, ele entra no átrio, e não é só o átrio aqui físico, mas é o átrio, é o seu coração. Quando ele começa a entrar na presença de Deus, ele começa a glorificar, ele diz: Jesus está aqui, a presença de Jesus está na minha vida. Meu irmão, teu vizinho pode não valer nada, pessoas que vivem com você podem encher a tua paciência, você pode conviver com pessoas terríveis, mas se você se colocar como verdadeiro adorador, a presença de Jesus vai ser tão forte na tua vida que nada vai atingir você. 1000 vão levantar de um lado, 10.000 do outro, mas você não vai ser atingido. Sabe por quê, meu irmão? Porque você tem a presença de Deus, você tem a alegria do Espírito Santo. Jesus está na tua vida, Jesus está no teu coração. A tua vida é uma vida de adorador, a tua vida é uma vida de adoração. Então não importa muito o que o outro faça, o importante é que você tenha a presença de Deus, você tem a presença de Deus na sua vida. Você vai louvar Deus, você vai acordar, você vai louvar, você vai dormir, você vai louvar, você vai se levantar e você vai louvar a Deus.
é automático, é natural. Você não vai precisar nem dos acordes ali do André para te empurrar. Esse acorde é para dar aquele empurrãozinho, aquele louvor que fazemos aqui. Você não vai precisar mais disso. Você vai chegar em qualquer lugar e vai dizer: estou sentindo a presença de Deus. Você vai começar a clamar o Senhor e todos vão dizer: não sei o que está acontecendo, mas quando você chegou aqui, a gente está sentindo a presença de algo diferente. As pessoas vão dizer: não sei quem é você, mas quando você colocou teus pés aqui, tudo que estava dando errado começou a dar certo. Eu não sei quem você tem, mas quando você chegou aqui, o que estava enrolado começou a desenrolar. Eu não sei o que você tem, mas quando você chegou aqui, toda a tristeza foi saindo e a alegria foi chegando nesse lugar. Eu não sei o que você tem, você vai dizer: eu sou um verdadeiro adorador e eu tenho a presença de Jesus. E aonde Jesus está, o mal tem que sair. O mal vai bater em retirada. A doença vai bater em retirada. Glória a Deus. A coisa mais triste para mim é olhar para um crente e não sentir a presença de Deus na vida dele. Estávamos aí num lugar, não vou falar onde, eu e a pastora, e olhamos para um crente. Aí a gente ficou procurando, porque crente é engraçado. Me diga para o seu irmão aí: crente é engraçado. Diga para o outro assim: crente não é sem graça. Crente não é sem graça. Se você vê um crente sem graça, ele precisa da graça. Aí eu olhei para esse crente e me deu aquela vontade, graças a Deus que Deus me deu a minha esposa. A minha esposa é o meu semancol. Sem ela eu estou perdido. E eu vi aquele crente, ele estava caminhando em minha direção. Sabe qual foi a minha vontade? Fugir dele. Sabe, dar aquele pulinho. Não vou dar o pulinho que a água vai cair. Eu sou assim, moço. O que eu vou fazer? Quando Jesus voltar e me der um novo corpo, que me deu uma nova, um novo, mas eu sou assim. Sabe aquela coisa que você vê alguém conhecido e você vai, aleluia, e o outro olha para você assim, aleluia por quê? Sabe? Bom dia por quê? Só se for para você. Mas na hora que eu ia, a minha esposa me agarrou. Você não vai não. Não falou exatamente assim, mas quis dizer isso, né? Aí você me deu uma vontade de pular na frente. Mas aí a minha esposa me cutucou e falou assim: fica frio. Aí eu... Irmão, nós passamos um pelo outro assim, ó. A minha esposa me segurando para um lado, sabe? Só faltava botar a coleirinha. Aí nós andamos, almoçamos e fomos para lá. E daqui a pouco, vamos tomar um sorvete. Aquele sorvete bacana que vocês gostam lá, né? Sem gordura, sem culpa. Aí sentamos lá. Quem é que vem? Assim, irmãos, ó. Aí ele disse assim: agora. A minha esposa está virada de lado e não viu. Aí eu virei, irmãos, para fazer. Ei! Ele também virou. E aí não teve jeito. Sabe quando o olhar se troca? Sabe quando o olhar se encontra? Quase que eu me lembrei daquela coisa antiga. E o meu olhar e o seu olhar se encontrou, se perdeu, né? Eu olhei para ele, ele olhou para mim, e ele estava com a cara assim, ó. E eu... Ai, cara. A minha esposa passa creme na vida de mim e fala assim: é para cima. E eu vou no espelho: não, vai cair. Movimento delinear de
baixo para cima, tudo suba e nada cai. Mas eu já estou vendo aqui, ó, uma pelanca caindo. Sabe isso aí, ó? E você fica fazendo a barba, faz a barba assim, tudo é para cima. Aí eu olhei para aquele irmão e aí eu falei, e agora? Aí ele olhou para mim e aí não teve jeito. Eu abri o ele movido por uma força maior, por um impulso que tomou o coração dele. Não teve outro jeito. Não serve para mim? Parceiro. É insistente, hein? Eu venci mais uma, glória a Deus. Aí ele deu outra olhada para trás, eu... E minha esposa, falei com você, é o meu jeito, irmãos. Mas eu fiquei pensando, às vezes é difícil você ver na vida de algumas pessoas a graça de Deus. As pessoas são tomadas por tanto sofrimento, tanta luta, que a pessoa fica sem graça, fica um crente sem graça. Nós temos que ter a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor está escrito na Bíblia, é a nossa força. E a Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Que você saia daqui hoje com um coração de adorador, um verdadeiro adorador, se mostra profundamente preocupado com o seu Senhor. Você está preocupado aqui com a sua adoração? Você saiu de casa preocupado em prestar a Deus um culto maravilhoso? Você saiu da tua casa dizendo, hoje eu vou oferecer a Deus o meu melhor culto. Hoje eu vou oferecer a Deus a minha melhor oferta de adoração. Irmãos, coloquem-se de pé em nome de Jesus. Deus procura uma adoração verdadeira. E a adoração verdadeira é uma adoração que passa pelo equilíbrio. Eu quero falar duas coisas importantes para o verdadeiro adorador. Primeiro, ele tem que ter emoção. Segundo, ele precisa também ter um racional. A emoção e o racional, a emoção e o conhecimento é o equilíbrio para que você seja um verdadeiro adorador. Você não pode ser por demais emocional, mas também não pode ser lógico demais. Você tem que ter a emoção e tem que ter o conhecimento da palavra. Essas duas coisas equilibradas faz de você um verdadeiro adorador, aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade. Coloca a mão no teu coração. Nós vamos adorar o Senhor em nome de Jesus, uma canção que diz: há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus e o adorar. Adorar a Deus, viver no seu altar. Adorar a Deus é me entregar. Que tem que se abrir, abrir os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer. Morrer para o mundo e viver para Deus e o adorar. Diga, adorar a Deus, viver no teu altar, adorar a Deus e me entregar, adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus e me entregar. Diga, eu entrego, Senhor, a minha vida, o meu coração em tuas mãos. Abre, Senhor, a minha mente. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Aplauda, Senhor, e diga glória a Deus.